Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar de um assunto bem polêmico, que é quanto dá para ganhar com o mercado. Você vê todo tipo de resposta em relação a isso, e como o objetivo do nosso canal é sempre ser o mais transparente possível, esclarecer alguns assuntos que são meio obscuros, desfazer alguns mitos, né, digamos assim, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nessa questão. Vamos lá? Bom, é comum a gente ouvir frases tipo: eu tenho um amigo que faz 10% ao dia com o mercado de Forex. Ou, que isso, 5% ao mês já é um excelente resultado. Ou ainda, 5% ao mês é ridículo. Se for para operar um mercado arriscado como o Forex, ganhando isso, prefiro nem entrar. Se você já nos conhece, você sabe que a nossa opinião é que um retorno de 5% ao mês já está mais do que bom. Já está ótimo, excelente. E nós vamos entender aqui por quê. Bom, para aprofundar a discussão, é importante definir alguns pontos. Primeiro, quando a gente fala de um retorno desse, nós estamos falando de um retorno ao longo prazo. Não uma conta que uma pessoa quer manter por 1, 2 meses, 3 meses. Tá? Nós estamos falando de 2 anos, 5 anos, 10 anos com esse retorno mensal. E não quer dizer que a pessoa vai ter sempre aquele retorno. Vamos falar um retorno de 2%. Não quer dizer que ele está limitado a ter 2% no mês. Ele pode ter aqui, por exemplo, um mês 5%, no outro 10%, no outro 2%, aí depois foi um mês ruim, teve menos 3%, o outro mês teve 8%, no outro mês ele perdeu 10% porque foi um mês muito ruim, no outro mês ele ganhou 2%. Tá? No final disso aqui tudo, a média dá 2%. Então é uma média. E não quer dizer que está limitado, mas nós estamos falando no longo prazo. Tá? Outra coisa a entender é que nós estamos falando de um trading com capital de verdade, que signifique algo para o trader. Porque você ter um retorno de 10% numa conta de $100, arriscando, por exemplo, também 10% da sua conta, é relativamente simples. Para a pessoa, às vezes, $100 não é nada. Então, se ela perder 10% daquilo que são $10, não é nada. Agora, dá para um trader desse que está se operando essa conta de $100 arriscando $10 e fala para ele fazer a mesma coisa com uma conta de $10 mil e arriscar 10% disso, que dá $1.000. Será que ele vai ter o mesmo sangue frio de ver a trade ali no menos 20%, menos 30%, menos 40%, chegar lá menos $900 e vai ficar tranquilo? Porque para algumas pessoas, $1.000 também pode não ser nada, mas eu estou falando para uma pessoa classe média, digamos assim, que não é rico, milionário. Então, quando a gente fala nesse retorno, pé no chão, então nós estamos falando com uma conta de verdade, não para alguém que já quebrou várias contas de $100 e está lá na 10ª conta de $100 e conseguiu transformar ele em $1.000. E terceiro, é importante falar que tudo nessa vida é possível. Mas qual a probabilidade de um determinado fato acontecer? Tudo é possível, até o raio cair 2 vezes no mesmo lugar é possível. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? E mais, se ele não acontecer, quando que você vai perder se você tiver arriscado achando que ele vai acontecer? Eu coloquei aqui entre parênteses um exemplo de loteria. Faz muito sentido você apostar R$2 para tentar ganhar 1 milhão na loteria. Isso a probabilidade vai ser de 1 em 1 milhão. Mas vamos falar que você tem a mesma chance de ganhar na loteria e tem que apostar 100 mil. Faz sentido? Porque se você for perder, você vai perder aqueles 100 mil. Não faz. A loteria, por exemplo, faz sentido porque você está apostando R$2. Então tudo é possível. É possível ganhar 100% ao dia, 100% com uma trade? É. Mas qual que é a chance disso acontecer? E quanto que a pessoa está arriscando para conseguir isso? Então, é preciso levar
o fator sorte, tá fato aqui, mas é o fator sorte, que é a aleatoriedade em consideração. O que quer dizer isso? Muitas vezes você tem lá um cara que você vê um resultado bom, às vezes até de um robô que ele está te oferecendo, mas muitas pessoas, às vezes o cara cria 100 robôs, uns até fazendo operação inverso de outro, e deixa eles rodando ali 3, 4 meses. Aí 99 desses robôs vão mal e um robô vai bem. Aí ele te mostra esse robô, olha que robô fenomenal. Mas isso foi só o fator sorte, foi só a aleatoriedade. Desses 100, muito provavelmente um ia estar bom. E nada garante que ele vai ser excelente também mais pra frente. Ele funcionou ali naquele pequeno período. Tá? Então você tem que levar em consideração o fator sorte, a aleatoriedade, o tempo. Porque um cara ter um bom retorno com uma conta de trading, igual a gente falou lá no começo, de 2 meses é uma coisa. Agora 2 anos, 5 anos, já é outros 500. E quando a gente está ensinando os nossos vídeos e falando retorno, nós estamos falando para você conseguir chegar no seu 2º ano, 3º ano, 5º ano como trader. Então sobre esse fator sorte, olha só, essa aqui é uma ferramenta nova que tem no nosso site, que eu nem fiz vídeo sobre ela, nem expliquei ainda. Vou mostrar ela rapidinho, olha só, cada pontinho azul desse aqui é uma possibilidade de retorno com a mesma estratégia. Uma estratégia que você tem 60% de acerto e quando erra, perde 10 e quando acerta, ganha 10. Ou seja, um risco de retorno de 1 para 1. E essa ferramenta roda, aqui no caso você também escolhe quantas trades. Aqui eu coloquei 100 trades. E ele roda essas quantidades de trades, no caso 100 mil vezes, e plota os resultados aqui. Cada pontinho desse aqui é um desses 1000 vezes que ele rodou. Tá? E no caso aqui eu configurei para ele rodar isso arriscando 2% da conta em cada trade. Nesse caso aqui, olha só, 90%, 97% das vezes ficou no lucro e o pior retorno é menos 13%. E o melhor é 200%. Tá? Que tá aqui, ó. Esse aqui foi o melhor retorno desses 1000 que o computador rodou simulando. Só que se a gente mudar o risco para conta por trade, quanto que a pessoa está arriscando, se ele passar para 10%, que seria lá arriscar $10 de uma conta de 100 ou $1000 numa conta de 10 mil, com esses mesmos critérios de trading, com a mesma estratégia, olha a diferença de resultado. Você já consegue a possibilidade de 145.000% de retorno depois de 100 operações. Só que você também, o pior resultado é menos 99%. Ou seja, é uma conta, é quebrar a conta. E olha a diferença de dispersão. Nesse aqui, ó, que a pessoa está arriscando menos por conta, olha só. Você tem aqui 68%, quase 70% de chance de estar entre 20% e 78% de retorno. De estar aqui nesse miolinho aqui. Já se arriscando demais, você tem muito mais chance de estar aqui próximo do 0 de retorno. Tá certo? Então a minha ideia aqui foi mostrar como que a aleatoriedade também faz parte. A pessoa pode ter vários trades e consegue. Então você vê num lugar de copiar trades, um trader que foi muito bom. Mas e os traders que não foram bons? Será que aquele cara que tá bom não é só uma coincidência? É só um fator aleatório? Há quanto tempo que ele está negociando? Tá? Então, vale termos o seguinte em mente. Alguém que consegue fazer 3% ao mês, que eu já falei que é um retorno interessante, dá mais ou menos 42% ao ano. 5% ao mês dá 79% ao ano. 10% ao mês dá 213% ao ano, aproximadamente. Aí você pode falar, uai, mas se um ano tem 12 meses, o cara faz 10% ao mês, por que não é 120? Porque nós estamos falando de juro composto aqui. Tá? É alguém que mantém o capital ali. Então no primeiro mês, se ele tinha lá 1.000, rendeu 10%, significa que rendeu 100. E no segundo mês vai ser 10% em cima de 1.100. E assim sucessivamente. Então,
o que a gente está falando? Que 5% ao mês é fenomenal, 3% ao mês já é muito bom. Eu defendo isso. E vamos ver por quê. Olha só, o George Soros, que é um dos melhores traders de todos os tempos, o seu fundo rendeu 30% ao ano enquanto ele estava gerenciando esse fundo. 30% ao ano, tá? Ou seja, ele fez menos de 3% ao mês. Já o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, provavelmente o mais rico através de especulação e trading, ele teve um retorno médio de 21,6% ao ano, ao longo de 50 anos. Tá? Ele, mais ou menos ao longo de 30 anos, ele tinha um retorno de 30% ao ano também. Mas lá no estouro da bolha.com, que eles falam, né, que foi lá na década de 2000, quando tinha muito de empresa de tecnologia crescendo, estavam investindo muito e teve uma bolha, tipo um mini crash da bolsa, mas especialmente das empresas de tecnologia, ele também perdeu dinheiro. E é isso que vale falar. Lá no começo, é possível sim que eles tivessem retorno melhores que isso, mas à medida que o capital vai aumentando, a tendência é o retorno ir diminuindo, por alguns motivos. Por exemplo, a pessoa quer arriscar menos, né, porque em termos absolutos a perda vai ser maior, e também porque um fundo desse muito grande, ele não consegue entrar e sair tão rápido de trades ou de operações igual um trader do varejo, igual a gente consegue. Tá? Então, é claro que você pode falar, um trader do varejo, ele pode conseguir em um ano ou outro um retorno melhor que esse sim. Mas ao longo de 50 anos, isso aqui é o que o cara que ficou mais rico do mundo conseguiu, 21% ao ano, ou seja, ele conseguiu também menos de 3% ao mês. Quase 1,5% ao mês, provavelmente, ao longo de 50 anos. Isso, com juros compostos, dá muito dinheiro, é isso que você tem que entender. Tá? Então, eu trouxe aqui, olha só, um retorno anual de hedge funds, que são fundos especialistas, são gerenciados por especialistas. Volta naquilo, são fundos muito grandes que talvez não tenham tanta flexibilidade quanto um pequeno trader. Mas só para você ter uma ideia, eu estou querendo trazer números para não ser coisa da minha cabeça. Olha quanto que esses fundos conseguiram, olha só. Tá aqui a cor pelo tipo, olha os de Forex, esse FX aqui é de Forex. Olha aqui, ó, em 95 foi o melhor retorno deles, 19%. Isso é uma coisa interessante também. Varia em função do ano, de como que está o mercado. Mas olha só, 19% no ano, 14%, 13%, 5%, 4%, 1%. Tá? E a gente pode olhar outros setores. Olha aqui um fundo que está aqui, aqui ó, um fundo que está investindo na Bolsa dos Estados Unidos e global, comprando e vendendo, long e short, 12%, 23% foi um bom ano para esses fundos, só que em outro ano é que ele fez menos 19%, né, que foi 2008, o ano da crise. Em 2007 eles fizeram 11%, tá? Renda fixa aqui, ó, 12%, 22%. Então isso aqui são dados reais de fundos, de profissionais de investimento. Tá certo? Então, concluindo, lembre-se sempre da principal estatística. Qual é? 90% dos traders perde todo o seu capital nos 2 primeiros anos. E muitos param de operar por aí. Tenha isso em mente. O principal é manter-se no jogo. Não se iluda com essas promessas de alto retorno, porque isso traz consigo um alto risco. E mesmo que você vá operar, você vai entender isso, que se você quiser manter-se vivo, você tem que gerenciar seus riscos. Então minha sugestão é você manter os pés no chão, enquanto iniciante, como um trader que está começando. Saiba que se você tiver um retorno de 1% ao mês, já é motivo para você comemorar, e muito. Existem estudos que mostram que day traders, pessoas que negociam
compra e vende, até pessoas que já estão há vários anos, muitas vezes não conseguem ser melhores do que um índice igual o Bovespa, um SP500, pouquíssimos conseguem, são os melhores do melhores. Então tenha os pés no chão, coloque na sua cabeça que se você ficar no 0 a 0 já tá bom, porque se você ficar um ano 0 a 0, no outro você consegue 3, no outro você consegue 5, no outro 0 a 0, e ao longo do tempo você vai no bem. Então é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha acrescentado alguma coisa para você. Se tiver acrescentado, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos no Facebook, com qualquer um que fala sobre o retorno, mirabolantes, e fale sobre isso para ele. Qual que é o risco para poder ter esse retorno? E não esqueça de assinar o nosso canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.